Nosso tema hoje é alienação parental. O que é alienação parental? É quando um dos pais tenta separar a criança do outro progenitor como uma forma de castigo por um divórcio, por uma separação, por uma briga. Então, trocando em miúdos, nós estamos aqui não para falar do lado jurídico da questão, mas para falar no âmbito psicológico. Quais as causas da alienação parental para a criança? O que a criança vai sofrer com isso? Então, a alienação parental, ela faz o seguinte: o papai que saiu de casa, por exemplo, depois a gente vai falar da mamãe, o papai que saiu de casa, por exemplo, não conformado com aquilo ou com muita raiva da mãe, né, da esposa, ele começa a colocar, a conversar com o filho, a denegrir aquela mãe, a dizer que a mãe não vale a pena, que ele deve gostar mais do pai, e começa a comprar com presentes, e começa a dizer: ó, sua mãe não presta, sua mãe me deixou, sua mãe é má, sua mãe é ruim, seu pai sim é uma pessoa boa, não goste da sua mãe. No caso da mãe, quase a mesma coisa: olha, seu pai me deixou por outra mulher, ele não gosta de você, se ele lhe apresentar outra namorada dele, não fale com ela, você tem que gostar de mim, ele não vale a pena. E aquela criança fica ali, a no meio daquela campanha de ódio e difamação por ambas as partes, por parte do pai e da mãe, certo? Então eles começam a criar acusações mentirosas, falsas, agressivas, para trazer a criança para o lado deles. A mãe tenta trazer a criança para o lado dela, fique a favor dela, e o pai faz a mesma coisa, certo? E aí a criança começa a ouvir aquelas afirmações fortes, negativas contra um dos pais, e ela começa a sofrer muito com isso. Então, o que é que causa? Depressão, irritação, ansiedade, tristeza. A criança fica dividida, não sabe explicar o que está acontecendo, só sente uma grande tristeza, uma mágoa. A criança muitas vezes começa a usar isso, pedindo muitas coisas: "Ah, eu quero presente para gostar mais de você. Ah, eu estou sendo competida, né? Estão competindo pelo meu amor, então eu vou pedir brinquedo, eu vou pedir isso, vou pedir aquilo." Ou então a criança começa a sofrer mais, a chorar muito, a ficar, como eu já disse antes, agressiva, triste, isolada. Ela começa a se isolar. Por quê? Porque ela não está feliz com aquilo. A briga é entre o pai e a mãe, é uma separação de um casal. Não se deve envolver filhos nisso. O filho nada tem a ver com a briga do pai e da mãe. Ali eles brigavam enquanto casal. O filho tem que ser estimulado a gostar dos dois, o que nem sempre acontece. Então, a alienação parental é mais ou menos isso. Eles começam a culpar um ao outro, e essa criança vai introjetando aquela culpa e termina, como já aconteceu no consultório, da criança relatar: eu acredito, doutora, que a culpa é minha. Eles estão brigando, mas a culpa é minha. Eu que nasci, eu não devia ter nascido. Eles não se gostam e a culpa é minha. Tá entendendo? Então começa a também trazer frases. A criança começa a reproduzir em casa. A criança que é vítima de alienação parental, ela começa a reproduzir frases em casa do genitor que está fazendo a alienação. Então ela começa a dizer: ah, papai é mulherengo, papai não presta não. Ele nunca disse isso, aquela criança nunca falou aquilo. Então é o outro genitor que está ali falando para ele dizer, ou ele está ouvindo muito isso no ambiente que está. Ou então ele chega em casa: ah, mamãe, a senhora, eu não gosto da senhora não, a senhora é muito má comigo, a senhora é muito egoísta, a senhora se separou do meu pai sim que é bom. Então ela ouviu isso quando estava com o papai e reproduziu. Isso é muito ruim, porque a criança, ela gosta dos dois, como eu já disse, e ela começa a reproduzir coisas que ela nem acredita, e faz com que ela tenha um sofrimento emocional muito grande, porque a criança se vê no meio de uma guerra que não é dela. A criança e o adolescente. O adolescente muitas vezes usa isso para ganhar presentinhos, ganhar mimos e fica: "Ah, eu estou do lado de um de outro." O adolescente mais consciencioso não, ele vai ficar entristecido,
ele não vai querer saber dessa briga, essa briga não é dele, certo? Mas ele pode apresentar um quadro depressivo, sim. Um quadro de irritabilidade, um quadro também ansioso, tá? Então ele começa, olha, eu tô com taquicardia, eu tô muito irritado, eu tô chorando com facilidade, eu tô um quadro de transtorno de ansiedade generalizada que a gente já falou aqui no canal. Quem quiser vai lá, dá uma passadinha no vídeo e assiste depois. Por que começa a apresentar síndrome de pânico, transtorno de ansiedade, quadros depressivos? Porque ele está no meio de uma questão que não é dele. Então, a alienação parental, por mais, não, mas eu tenho que pegar meu filho e trazer para o meu lado, meu filho tem que ficar unido comigo, por mais que pareça ser assim, é muito prejudicial e é muito perigoso, porque esta criança, esse adolescente, ele pode vir a manifestar transtornos psíquicos, sim, e transtornos graves, que muitas vezes, porque os pais estão no meio dessa guerra da separação, eles não estão prestando atenção naquela criança e naquela adolescente que está apresentando isso, e os transtornos vão piorando sem os devidos cuidados. Então, o meu recado para quem está passando por uma separação, que está magoado com seu cônjuge, é: não coloque seus filhos no meio dessa questão. Isso é ilegal também, cabe denúncia ao Ministério Público, e isso é muito sério. Traz prejuízos seríssimos às crianças e adolescentes. O que eu falei aqui, falei de forma breve, mas acontece muito, acontece demais. Crianças e adolescentes, elas devem ser preservadas. Eles devem ser preservados com o amor que têm aos seus pais. O amor pelos seus pais não deve estar no meio desta guerra do divórcio, tá? Quando eu digo guerra, necessariamente você está brigando, gritando no meio da rua, não. Às vezes é guerra silenciosa. E a criança, o filho do casal, a filha do casal é a arma, é a bucha de canhão para a briga dos dois. Eles usam a criança ou as crianças como bucha de canhão. Como assim se vê bucha de canhão? Fazem tudo o que eu falei nesse vídeo para a criança, achando que a criança vai ficar do lado deles. E, na verdade, a criança vai desenvolver transtornos mentais. Depressão, síndrome de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, isolamento e por aí vai. Uma infinidade de problemas. E depois os pais se perguntam: por que ele está desse jeito? A culpa é do outro. A culpa é dele, a culpa é do marido, a culpa é da esposa, do ex-marido, da ex-esposa. E às vezes a culpa é dos dois que, através da alienação parental, adoeceram seus filhos.